Estejamos com o nosso coração aberto para a grande graça, para as grandes graças que Deus reservou para nós neste tempo da Semana Santa. Hoje, a liturgia da igreja nos convida a entrar em Jerusalém. Como é que nós podemos entrar em Jerusalém, se Jerusalém está tão distante daqui? Nós entramos em Jerusalém, meus irmãos e minhas irmãs, na espiritualidade que a igreja nos convida a reviver, na espiritualidade da liturgia, no tempo da Semana Santa. E hoje nós podemos acompanhar na proclamação do Evangelho, o primeiro Evangelho, Nosso Senhor entrando em Jerusalém, montado no jumento e sendo aclamado pelo povo todo aclamando Jesus: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Poucos dias depois, nós ouvimos o mesmo povo diante de Pôncio Pilatos, diante de um interrogatório. Pôncio Pilatos então estava diante de um bandido, Barrabás, um criminoso, e diante de Jesus, que havia sido entregue pelos judeus e também por alguns romanos. Então Pôncio Pilatos perguntou àquela multidão: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um bandido. E o povo então gritou: Barrabás, Barrabás. E o que é que Pilatos então perguntou: e o que é que eu faço com ele, com Jesus? Que o sangue dele desça sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos então lavou as mãos e condenou Jesus. Observando então, meus irmãos e minhas irmãs, a atitude do povo daquele tempo, nós também podemos avaliar, analisar e meditar sobre as nossas atitudes com relação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão fácil, às vezes, na liturgia, aclamar Jesus, louvar Jesus, aplaudir Jesus, exultar no nome do Senhor, cantar no nome do Senhor, se colocar a favor dele, a favor da igreja. É muito fácil aqui. Mas, às vezes, quando determinadas condições não nos são favoráveis, nós acabamos condenando Jesus, negando Jesus, e até mesmo dizendo que nós não fazemos parte e nem conhecemos esse homem. É muito fácil, repito, na liturgia, nos momentos de oração, estar ao lado de Jesus, estar ao lado do seu Evangelho. Mas nós somos convidados, como cristãos, como discípulos missionários de Jesus Cristo, a dar testemunho da nossa fé, especialmente quando nós saímos dos momentos litúrgicos, dos momentos de oração, dos momentos celebrativos. O mundo em que nós vivemos não é mais um mundo que professa a fé, é um mundo incrédulo, é um mundo sem Deus, é um mundo que não ama Jesus. E eu, recordando o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, medito e às vezes fico pensando no coração o tamanho, a imensidão do amor de Jesus por nós. Vejam, ele livremente se entregou para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos livres de todo mal. Naquele tempo, nem todo mundo era crucificado, mesmo por pior que fossem as pessoas. A pena da crucifixação era reservada para algumas pessoas. Quem poderia ser crucificado? Somente um escravo bandido, um escravo malfeitor e também um bandido, um malfeitor. Um cidadão romano, um cidadão judeu de bem, jamais poderia ser crucificado. Jamais. Nós podemos então, meus irmãos e minhas irmãs, analisar o ato misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo.
não tinha pecado nenhum, acusado injustamente, ficou em silêncio e tomou sobre si os nossos pecados, e tomou sobre si a nossa culpa, o nosso peso. E na medida, meus irmãos e minhas irmãs, que Ele tomou sobre si a nossa culpa, o peso dos nossos pecados, Ele nos libertou, Ele nos salvou. E a Semana Santa, este tempo de graça, que nós somos chamados a reviver na liturgia da igreja e aprofundar e mergulhar na experiência do amor de Deus. Quantas pessoas, pela dureza de coração, pela falta de fé, já esfriaram na graça de Deus? Quantas pessoas não sentem mais o amor de Deus? Quantas pessoas vivem uma fé superficial, uma fé, digamos, artificial, uma fé que não é enraizada, uma fé que não é fundamentada, uma fé que não é firmada? Vejam o que aconteceu hoje com aqueles que não tinham uma fé firmada, com aqueles que tinham uma fé de oba-oba, uma fé puramente sentimentalista, sem nada de racional. No momento em que Jesus entrou em Jerusalém, todos aclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Foram, digamos, naquela enxurrada, naquele entusiasmo, naquele oba-oba, naquele alvoroço, naquele sentimentalismo. Hosana, bendito. Pronto. Mas como as convicções deles, a fé deles, o relacionamento deles com Jesus não estava firmado, poucos dias depois, crucifica-o, crucifica-o, Barrabás, Barrabás. E assim acontece também, com aqueles que não têm a sua fé firmada. Parece um na sua porta com um folhetinho, querendo falar de Deus para você, falando mal da igreja, e você, por não ter uma fé firmada na oração verdadeira, na leitura da palavra de Deus, na comunhão, você se deixa levar por aquelas interrogações que acabam confundindo a tua cabeça, tirando a tua paz, tirando a paz da tua família, e acaba se deixando levar e fica revoltado com a igreja e fica sem entender muito bem as coisas. Quando alguém fala mal do sacramento do matrimônio, se você não tem uma fé firmada, você acaba falando mal também. Quando alguém fala mal da confissão, do sacerdócio ministerial, da Eucaristia, da vida dos que procuram, dos que se esforçam para ter fé, quando você não tem uma fé firmada, você acaba apedrejando e condenando também. É muito fácil então, meus irmãos e minhas irmãs, ter uma fé sentimentalista. Mas o Senhor nosso Deus, nesta Semana Santa, nos convida a algo muito mais profundo, mais concreto, mais alicerçado, mais fundamentado. Deixemos então que o Espírito da Semana Santa, da Semana verdadeiramente santa, tome conta do nosso coração. Deixemos que a quinta-feira, no início do tríduo pascal, o nosso espírito, o nosso coração, contemple, medite na ceia do Senhor, onde Jesus pega o pão e transforma no corpo dele, pega o vinho e diz que é o sangue dele. Fico com tristeza quando penso em muitas pessoas que bebem vinho na Semana Santa, achando que estão em comunhão com o Senhor. O Senhor não bebeu vinho, disse: este é o cálice do meu sangue. Entremos em comunhão, meus irmãos e minhas irmãs, com as palavras de Jesus que nos diz: vigiai comigo ao menos 1 hora, e fiquemos diante do Santíssimo Sacramento 1 hora, a noite toda, em vigília, recordando aqueles momentos de dor e de sofrimento que ele passou, aquela agonia no Horto das Oliveiras. Recordemos a traição de Judas Iscariotes, um dos seus apóstolos, que o traiu, que o vendeu em troca de 30 moedas de prata. Recordemos na sexta-feira
a condenação. Recordemos Jesus levando a cruz para o Calvário, Jesus sendo crucificado, Jesus morrendo na cruz, na sexta-feira santa. E nós, como liturgia, como igreja, estaremos aqui em oração, beijando a cruz, comungando e acolhendo no coração toda a graça da paixão, da morte, de todo o sofrimento que nosso Senhor tem por nós, teve e tem por nós. Recordemos então no sábado, aquela vigília bonita, todos nós com velas nas mãos, ao redor do fogo novo, diante do círio pascal, esperando a grande hora da proclamação da ressurreição do Senhor. Não é momento de viver teatro na liturgia, é momento de reviver, é momento de participar e deixar que a graça do amor de Deus, do amor tão grande que foi manifestado na pessoa do seu Filho Jesus, toque cada vez mais os nossos corações, modificando assim a nossa vida, transformando o nosso coração de pedra num coração de carne e fazendo com que cada vez mais nós sejamos discípulos de nosso Senhor, não discípulos de momento, de oba-oba, de sentimentalismo, mas pessoas firmadas nele, que o amam na alegria e também na tristeza, nos momentos bons e nos momentos ruins. A nossa igreja, pelo que nós já percebemos, está sendo perseguida. Vocês podem perceber as coisas que se passam ao nosso redor, com relação àquilo que a doutrina nos ensina. E agora, neste tempo de provação que a igreja está vivendo, nós vamos saber declaradamente aqueles que são a favor de Jesus Cristo e da sua igreja e aqueles que não são. Aborto, pena de morte, eutanásia, casais de pessoas do mesmo sexo estão sendo aceitas como se fosse uma coisa normal. E as nossas leis estão cada vez mais fundamentando, legalizando, acolhendo. E aqueles que têm fé, que são de Jesus Cristo, como é a postura, o comportamento deles diante de um mundo que não crê mais, diante de um mundo que propõe outro modelo de família, outro modelo de união, diante de um mundo que quer matar as crianças? Qual é a nossa atitude? Barrabás, o pecado, o mundo ou Jesus Cristo? Reflita, medite e tome a sua decisão, mas uma decisão firmada na fé, na palavra de Deus, na Eucaristia, e não somente num sentimento de oba-oba, digamos assim.